O tema de hoje é um tema que talvez não traga muita alegria. Tô que nem Dudu, né? Nunca traz um tema feliz. Mas a graça nos basta e foi um tema que eu nem sabia que dava para aprofundar tanto, mas o Senhor falou muito nesses últimos dias sobre isso, e é sobre sofrimento. E aí a gente vai dar uma estudada um pouquinho. Aí eu fui olhar primeiro no dicionário. Aí lá dizia que sofrimento é emoção negativa correspondente a qualquer experiência aversiva. É o sentimento ruim que você sente com qualquer coisa que te desagrada. E sinônimos seriam desgosto, inquietação, padecer, sentir dor também está atribuído a sofrimento. E aí a gente pensa, mas tem tanto sofrimento no mundo assim, né? E onde é que começou tudo isso? Eu nem lembro se foi a palavra de domingo. Foi de domingo? Então, na palavra de domingo eu descobri onde começou o sofrimento. E eu vou pedir para vocês abrirem, por favor, lá em Gênesis, capítulo 3. Amém? A partir do versículo 17. Então, onde começou, né? Qual foi a origem do sofrimento? Lá no versículo 17 diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então a gente vê aí uma sentença de sofrimento para toda a raça humana, para quem serve a Deus e para quem não serve, né? Então que hoje a gente vê que todo mundo sofre, né? E aí eu me atentei que temos dois tipos de sofrimento apontados na palavra, que seria o sofrimento terreno e o sofrimento eterno. E agora, como que a palavra elucida a questão do sofrimento eterno? Aí eu vou pedir para vocês abrirem, por favor, em dois textos. O primeiro é 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, e o outro é Mateus 13, versículo 40. Amém? Então, a gente já viu a origem do sofrimento terreno e agora a gente vai ver o que a palavra nos diz contra o sofrimento eterno. Lá em 2... Ih, gente, desculpa, é 2 Tessalonicenses 1:9. Nem casei ainda, já estou com o Fernandes na veia. 2 Tessalonicenses 1:9. Tá bom? Então diz assim: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, aqui dos esclarecimentos que a palavra nos diz quanto ao sofrimento eterno é o afastamento de Deus, é a ausência da presença de Deus. E lá em Mateus, outro ponto que a palavra nos traz sobre sofrimento eterno, diz assim, Mateus 13, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, outro ponto relacionado ao sofrimento eterno que a palavra nos revela é a dor também, né? Choro é de fato um sentimento de aversão causado por dor. Então, a gente tem o afastamento do Senhor associado à dor.
E aí, eu falei, caraca, a palavra, a gente vai se aprofundar mais nisso? Mas de início eu já pensei, pô, caraca, dá para aprofundar tanta coisa sobre esse assunto na palavra, né? E, apesar disso, me surpreende o fato da humanidade não saber lidar, muitas das vezes, com o sofrimento. Muitas vezes não aceitar a existência. Não é que você não vai ficar triste, não é que você vai clamar a Deus por ajuda, mas, às vezes, muitos sentimentos de revolta, assim, né? Como se fosse inadmissível a existência do sofrimento. E me entristece ver muito isso também presente no meio cristão. Como se o sofrimento fosse uma perda de controle ou perda de cuidado do Senhor e com seus filhos. Como se não... Calma aí, que eu esqueci o negócio. Escrever o negócio está embolado. E não é encarado como um momento que é necessário que a gente viva. E também pode ser interpretado equivocadamente, não em todos os casos, mas que sofre aquele que não tem fé, sofre aquele que está em pecado, sofre aquele que fez por merecer, sofre, enfim. E às vezes a gente gera 1.500 interpretações para o sofrimento alheio, a gente não consegue lidar com o nosso próprio sofrimento, e a gente muitas das vezes recorre a muitas coisas. Apesar disso ser uma sentença teológica, a gente consegue ver, né, a pessoa que não acredita em Deus, que pode nunca ter ouvido falar na Bíblia, ela consegue ver que é uma lei natural que haja sofrimento na humanidade. Mas, como a palavra é a que traz a origem disso, tudo bem, tem outras origens seculares, né? Caixa de Pandora, tem outras questões. Mas, entendendo a questão toda, é o peso disso sobre a vida dos cristãos, né? De não entender, né, a provisão do Senhor, apesar do sofrimento vivido. Ainda mais porque isso é uma sentença. Então, como a gente vê, é maldita, então é uma sentença que é carregada por toda a raça humana. E, por conta disso, por falta desse entendimento, creio eu, as pessoas recorrem a muitos meios, a simpatias, a colocar a culpa em energias, em ciclos desfavoráveis da astrologia, de que por causa disso eu estou sofrendo. E caixa de Pandora. E depositam, né, as explicações quanto ao sofrimento, as justificativas dele, em muitas coisas, menos na palavra do Senhor, que é quem elucida muito bem a origem, o motivo e o término. E então vamos tentar, né, buscar entender esse tema à luz da palavra. Então, uma das coisas que eu pensei para ficar de melhor entendimento é tratar os dois tipos de sofrimento principais. O primeiro é o terreno e o segundo é o espiritual. Então, o primeiro é a primeira forma de sofrimento que nos é apresentada na palavra, né? Que foi o que aconteceu em Gênesis, né? A dor da vida diária, da vida de trabalho, do labor. E aí me veio à cabeça o texto de Provérbios, que para toda a humanidade, filhos de Deus ou não, né, servos de Deus ou não, foram determinados tempos. Então, a gente tem tempo de rir, tempo de chorar, tempo de saltar, tempo de prantear, tempo de paz e tempo de guerra. Isso para todo mundo. E, sendo filhos de Deus ou não, a gente recebe tempos de tormento e, por misericórdia, todo mundo recebe tempos de alívio também. Sendo que ninguém sofre para sempre e ninguém é feliz para sempre também. Isso mostra que, por vezes, o sofrer e o sorrir não corresponde às nossas práticas. Vou tentar explicar. De acordo com o nosso entendimento, as pessoas que praticam coisas ruins mereciam sofrimento imediato aqui nessa terra. As pessoas que praticam coisas boas mereciam viver alegremente, ter o melhor dessa terra e tudo mais. Mas não é assim que Deus faz. Não é assim. E até porque, praticando bem ou mal, a gente padece terrenamente e, mais uma vez, por misericórdia, a gente tem momento de alegria. Lembrando que a gente não é bom. Ai de nós se Deus nos tratasse por merecimento, porque aí mesmo que a gente estava lascado, e não pela graça.
Que bom que é pela graça. Porque nem tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. Nem praticar o bem a gente consegue. Até isso vem do Senhor. O que nos resta, né? O que merecimento nós temos? Só condenação eterna. E por isso que às vezes a gente tenta atribuir a nossa justiça, que é torta, né, para as leis determinadas do Senhor, e a gente fica confuso. Mas aí a palavra vem para nos ajudar. Aí eu queria abrir lá em Isaías 64, versículo 6. Amém? Então, lá é só mais um versículo para elucidar, né, isso dessa questão do nosso entendimento de justiça. Então, diz assim, na parte A do versículo: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. A gente não consegue entender a justiça do Senhor porque a gente tem uma visão totalmente deturpada de justiça. Por isso que a gente não consegue também entender o sofrimento, porque a gente sempre vai achar que a gente merece algo melhor do que toda a graça que o Senhor já nos deu. E, continuando, esse tema veio também... Eu nem pensava em trazer algo assim, mas como a Ana falou no início também, né? Há muito tempo eu não sofria. Sei lá, eu não sofria. Eu não sofria. Mas nessas últimas semanas, por conta, né, das questões de saúde, de algumas incertezas, de algumas possíveis sentenças médicas, aí causou uma certa perturbação na minha cabeça e eu sofri. Aí eu fiquei, Senhor, que horror! É muito ruim isso. E aí, graças a Deus passou. Estou melhor, graças a Deus, da cabeça. Mas aí eu pensei, bom, às vezes a gente pode pensar, né? Poxa, eu sou servo, eu obedeço, e nada me difere do ímpio quanto à sentença do sofrimento. Mentira. Porque a diferença do sofrimento dos filhos de Deus para os do ímpio são os objetivos do sofrimento. Como a palavra nos diz, qualquer situação, sofrível ou não, para o filho de Deus, coopera para o bem dele, porque ele ama Deus. Para o ímpio, não. Coopera para a sua condenação, para a sua morte. Então, por mais isso, né, às vezes a gente não consegue entender, porque isso, apesar de ser, a gente ainda está na parte do sofrimento terreno, tudo se mistura, né? Porque a gente é corpo, alma e espírito, então não tem como separar 100%. Mas é justamente isso, que por isso a gente tem tanta dificuldade de entender, né? Porque tudo é processo do Senhor. E para os seus filhos nunca é falta de cuidado, nunca é falta de olhar do Senhor. É processo de amadurecimento, é processo de edificação. E graças a Deus é diferente do caminho do ímpio. E tudo tem um propósito, né, debaixo dos céus para aqueles que servem ao Senhor. E agora a gente terminou, né, a parte do sofrimento terreno, e agora a gente vai entrar na segunda parte, que é o sofrimento espiritual. E aí pensei, o que gera esse sofrer espiritual, né? E aí, tá um desenho tão doido aqui, mas vou lembrar o que é. O sofrimento espiritual, ele pode vir pelo pecado e pela obediência. Se tal sofrimento é oriundo do pecado, contribui, como todos os outros conceitos relacionados ao pecado, para a nossa morte. Se o sofrimento vem por conta da obediência, nos leva para a vida e o alcance da justiça de Deus. Daí, vamos focar agora no sofrimento do pecado. Tá bom? Primeiro vai ser pecado. Então, a gente já tratou sofrimento terreno. Agora a gente entrou no sofrimento espiritual. Agora a gente vai entrar no sofrimento por conta do pecado. E vamos ficar nele um pouquinho. Então, o sofrimento gerado pelo pecado, ele nos gera
afastamento de Deus e nos gera consequências desagradáveis. Aí eu vou pedir para vocês abrirem em um texto só, porque o outro a gente já sabe quase que de código, tanto que Dudu fala. Que é Gálatas 6, a partir do versículo 7. Calma, folha. Bem? Então, qual sofrimento o pecado nos gera? Afastamento de Deus, como é dito lá em Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e foram igualmente destituídos da glória de Deus. Então, o pecado já nos gera esse aparte, né, do Senhor. E em Gálatas, que representa as consequências desagradáveis que se oriundam do pecado e por isso nos fazem sofrer, diz assim, Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará. Da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, o pecado, ele sempre vai ferir ou a Deus, né? Quer dizer, sempre vai ferir a Deus e ou a mais alguém, dependendo do pecado. E isso faz com que a gente padeça consequências desagradáveis, né? Se eu brigo com meu irmão, tem todo aquele sentimento de agonia porque você está brigando com alguém. Se você faz mal, você se sente culpado, né? E isso, enfim, dependendo do pecado, todas as consequências sempre serão desagradáveis. Mesmo que não seja de imediato, no porvir, com certeza será. E por isso que a palavra diz, né? Do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Por que o homem sofre? Por causa dos seus próprios pecados. Esse texto está lá em Lamentações. E daí, fechamos aqui, né? Então, o sofrimento pode vir através do pecado, sendo que este vai nos levar para a morte, que é eterna, que é o afastamento de Deus e que são, terrenamente ainda, consequências desagradáveis do pecado, né? Situações difíceis de lidar. E, muito bem, terminamos sofrimento espiritual, a parte do pecado. Agora a gente vai para o sofrimento espiritual, para a parte da obediência, né? Porque o obedecer a Deus também nos faz sofrer, de maneira diferente, mas também nos faz sofrer. Então, a gente pode ver lá em 1 Pedro, por favor, capítulo 4, a partir do versículo 12. Esse texto, ele é dos textos que exemplifica muito bem como o sofrimento está condicionado à fé cristã. Como nunca foi algo dissociado, né? Apesar do que se é pregado em muitos lugares, infelizmente, né? Que não é contrário de fato à palavra, né? De que crente não pode sofrer, é falta de fé ou algo do tipo. Na verdade, o que mais a palavra nos elucida é como o sofrimento está atrelado à prática da fé, né? A quem realmente vive a prática da fé. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, ou seja, como se Deus não estivesse mais olhando para vocês, como se fosse algo tenebroso que fugiu do controle do Senhor. Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que a eles é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, de novo, mas se padece como cristão, ou seja, se você é um cristão, você vai padecer, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte.
Amém? Recebem com alegria. Então, aqui a gente já viu, né, que a obediência ao Senhor e a vida cristã tá ali juntinho no contrato que a gente teria o sofrimento. Mais uma vez, um sofrimento que tem um rumo diferente do sofrimento causado pelo pecado. É um sofrimento que nos leva para a edificação e mais próximos ao Senhor. E ir contra o mundo não é fácil, né? Basicamente, o que cerca a causa dos nossos sofrimentos enquanto cristãos é, de fato, ir na contramão do mundo. E aí, por isso que o salmista diz, não vou pedir para vocês abrirem, que é muito curtinho. Por isso que o salmista disse, coitado, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Salmos 119, 92. Então, o peso disso, assim, né? O sofrimento é tamanho, né? O sofrimento que abraça a vida cristã é tamanho que, se a gente não tivesse o sustento da palavra do Senhor, todos nós já teríamos desistido, já teríamos sido consumados, já teríamos nos rendido a esse mundo maligno. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida cristã. E aí, para finalizar esse tópico, vou pedir para vocês abrirem, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Depois, se quiserem, manda lá no grupo. Muito bem. A partir do versículo 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Isso aqui é Paulo dizendo. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, como se tivesse feito algo mal. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Então, aqui traz o peso de que, apesar de todas as aflições, gente, muito mais vale uma vida. Muito mais vale o alcance das vidas. E Paulo fala aqui, né? E até prisões. Às vezes a gente lendo, a gente não entende a intensidade da parada, mas o cara ia ser preso. O cara foi açoitado, foi apedrejado. E ainda assim não era suficiente para ele questionar tal sofrimento, como hoje a gente tão ridiculamente faz, com tanta facilidade. E atualmente, né, os verdadeiros cristãos já sofrem. A gente, né, já sofre por não ir em condição ao mundo. Mas venhamos a concordar que há países muito pior, né, que o evangelho já é proibido. Na própria época dos apóstolos era ruim, né, era muito mais intensa e a perseguição. Mas, tudo bem, sofrimento, a gente já viu aqui que faz parte, né, o sofrimento mediante obediência. Não, mas o sofrimento que eu sofro hoje está de boa, acho que dá para aguentar, acho que dá para permanecer até o fim. Só que vai piorar. Essa é a questão. Aí foi mais um ponto, aí a gente já está indo para o final. Vai piorar. Mas, antes disso, o que me chamou a atenção foi um vídeo do professor Rodrigo Silva, que ele é arqueólogo, mas nem tem nada a ver com arqueologia esse. É mais sobre a história de algumas doutrinas da igreja. E ali ele falava de uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, de que muitas pessoas, muitos cristãos, não sabiam como seria o fim do mundo, e apesar de terem interesse, e alguns já tinham perguntado aos seus pastores, aos seus líderes,
por que não trazer, né? Porque querendo buscar saber mais. E a justificativa da maioria dos líderes era que era um assunto muito forte para ser trazido no púlpito, né? Muito pesado, muito... E aí a gente pensa, mas gente, uma igreja que não ouve, né, sobre essa questão, sobre essa preparação que a gente precisa ter, né, sobre quão difícil vai ser no fim dos tempos, e é o que precede o que a gente mais anseia, que é a vinda de Cristo, é como se fosse uma criança mimada. É aquela criança que você não cria para a vida, vai para o mundo e morre. Assim é a igreja que também não tem ciência do porvir, né, do final, né, que não está em alerta quanto aos enganos que virão, porque o próprio Jesus ele fala, por favor, que ninguém vos engane, preste atenção na palavra, isso ele diz lá em Mateus 24. E aí, justamente eu queria trazer, né, um pouquinho sobre como vai ser nesse final, né, como que esse sofrimento vai piorar, né. Agora já está difícil, mas antes disso, eu não sei como que foi no entendimento, eu nem sei se vocês já... como vocês pensam que vai ser a volta de Cristo, né? Porque tem algumas teorias que divergem um pouco, mas a mais fundamentada na palavra é de que só vai haver uma vinda de Jesus. Não vai ter um arrebatamento de que metade subiu e metade ficou. Na verdade, Cristo vem uma vez só. Não vai dar para aprofundar isso aqui hoje, porque é bastante coisa, mas eu vou trazer só a questão histórica, porque eu achei muito interessante e vai contribuir, porque, às vezes, muitas linhas de pensamento acreditam que a igreja não vai passar, ou pelo menos parte da igreja não vai passar por esse sofrimento que a gente vai ver agora em Mateus capítulo 24. Então, antes de entrar nisso, eu preciso só elucidar rapidinho essa parte. Lá em essa questão do arrebatamento secreto, né, que é isso de do nada, ninguém vai entender que metade vai subir, metade ficou a roupinha, né, como tem em filme, novela, ficou a roupinha aqui, avião caiu, tem adesivo de carro, né, assim, em caso de arrebatamento, o carro vai ficar descontrolado, tem umas coisas meio assim. Mas não é bem assim que a palavra nos elucida. E esse assunto não foi tratado dessa forma por toda a idade por todo o início do Evangelho e pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos por pelo menos 1.800 anos depois de Cristo. Então, como que entrou essa ideia na igreja, né? Lá em 1800 nasceu John Nelson Darby, que ele era um pregador anglo-irlandês. E ele se inspirou nos escritos que ele encontrou de um jesuíta que, em tempos mais passados, né, ele reformulou a ideia da vinda de Cristo. Por quê? Ele era jesuíta, né, ele era católico. E o povo lá, ao redor dele, estava começando já a se revoltar com a questão do papado, né, do domínio do Papa, e estavam atrelando o Papa ao anticristo, né? E aí, ele, para dar uma apaziguada nas coisas, ele deu uma nova interpretação em cima disso, falando que, primeiro, aconteceria isso do arrebatamento secreto, e ele usa até alguns textos, só que, de novo, não vai dar para trazer tudo aqui, mas outros textos já assim, nos mostram devidamente como vai ser, né, que não há esse arrebatamento, primeiro. E aí, ou seja, o cara fez isso na tentativa de prevenir uma revolta, ali na Idade Média. E aí, anos depois, esse John, né, lê esses achados, desses manuscritos, e cria a teoria de que a gente vai ser arrebatado e a gente não vai sofrer aqui nessa terra. E lá no início do século XX, na verdade, que voltou essa ideia de verdade, né, na igreja, de que teria isso, que Jesus viria 2 vezes, né, e que parte da igreja não sofreria. Sendo que a palavra nos evidencia certamente que não é isso que vai acontecer. Isso tudo, essa volta toda, é só para vocês entenderem que esse sofrimento que vai acontecer conosco. E por isso é preciso que a gente se prepare. Entendeu? Até depois a questão mais histórica, sim, eu vou deixar lá também para vocês. Importante lembrar que os patriarcas protestantes não acreditavam nisso.
Tá bom? Isso foi bem depois, por conta do jesuíta e por conta de pessoas muito pontuais, assim. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 24. Primeiro do versículo 15 ao 22. Não, perdão. Primeiro do versículo 7 ao 10 e depois do 15 ao 22. Então, beleza. A gente já está sofrendo aqui. Mas o que é que de fato vai acontecer, né, no final dos tempos? Por que a gente precisa entender, né, que o sofrimento virá sobre nós, para que a gente possa de fato se preparar, né, para que a gente já esteja esperando por isso? Muito bem, aos que obedecerem, né, que fique claro, são aos que obedecerem ao Senhor. Então, Mateus capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Isso ele está falando para os cristãos, é Jesus nos falando como vai ser. E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, ou seja, o anticristo, né, predito lá desde Daniel, o Messias do mal, estiver no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, se não fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, o sofrimento será tanto tormento por defesa do Evangelho, que nem a gente que ama o Senhor, que crê no Senhor, suportaria, se Deus não desse uma encurtada no tempo. E aí você pensa, caraca, Luísa, beleza, eu estava entendendo que o sofrimento faz parte da vida, que eu não preciso me revoltar, lembrando que eu posso clamar ao Senhor para que Ele me ajude a suportar, para que Ele me ajude a entender, para que Ele me ajude, para que Ele faça passar, mas que eu não me revolte, que eu tenha entendimento de que é para amadurecimento meu. Mas, no final dos tempos vai ficar insuportável tudo isso. E de que adianta? Lascou de ver que vale a pena, né? Sofrer. Lembra que a gente está ainda do sofrer pela obediência. Vale a pena ainda sofrer pela obediência? Qual é o consolo que a palavra nos dá? Essa é a melhor parte. Então, colocar aqui em algumas palavras-chave de alguns consolos, porque é tanta coisa, gente, que a gente não tem nem noção, né? Porque nem ouvido ouviu, nem o olho viu. Mas algumas palavras-chave que perpassam pelo consolo prometido do Senhor é a presença de Deus diariamente, é o galardão, né? É o prêmio final, é a paz, esperança e, no final, resgate. O resgate mais lindo do mundo. E então, para a gente finalizando, abrir, por favor, em Mateus, capítulo 5. Aproveita que está em Mateus já. A partir do versículo 11, diz assim, né? Sobre o nosso galardão. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a gente não é especial, todo mundo sofreu, todos os servos do Senhor sofreram, não é só a gente. Sei que muitas vezes é difícil, a gente se sente sozinho,
Mas não é só a gente, é por toda a história da igreja que se perpassa, e a gente tem sempre um ao outro para recorrer também. E esse aqui não precisa abrir, que é curtinho, mas lá em Romanos 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí tu pensa, mas que paz em meio a todo esse sofrimento? Justamente a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que não corresponde de modo algum à realidade. E às vezes as pessoas não conseguem entender, não que a gente não vai estar triste, mas que a gente vai estar descansado no Senhor, entendendo, né, o objetivo de tudo aquilo. E lá pedir agora para vocês abrirem, em 1 Pedro, capítulo 1, por favor. Bendito, a partir do versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma nova vida, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Só que, gente, Pedro escreve isso para uma igreja que está sofrendo perseguição real. Só que tamanha é a glória que a gente vai receber nos céus, pelo próprio Senhor, o encontro, né, com o Senhor, que ele diz, está por um pouco contristados. Os caras estavam morrendo, mas estavam por um pouco contristados. E versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, como nós hoje, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, vale a pena, sim, mantermos a obediência ao Senhor. Agora eu vou ler só mais alguns versículos para finalizar. Não precisa abrir, não, depois eu mando tudo para vocês. Lá em João, capítulo 16, versículo 22, diz assim. Não, pulei alguma coisa aqui. Pulei, não. Pulei? Onde é que está esse João? Não, eu já li esse João. Eu já li esse João? Eu estava lendo... Ah, tá. Não li João, não. Tô doida. Tá bom. Então, lá em João 16, versículo 22, diz assim. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Jesus falando. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Gente, que presente esse, a gente poder habitar com o Senhor, né? E lá em Romanos 8, 18, diz assim, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. E em 2 Coríntios 4, 17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, lembrando, o povo nessa época estava sendo morto por causa do nome de Jesus. E Paulo fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E aí lá em Apocalipse 21, a partir do versículo 3, diz, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Parando aqui, isso tudo, a gente lê as aflições, né? Mas às vezes a gente, pelo menos eu, quando eu vou lendo, eu já esqueci o que vai acontecer, sabe? No fim dos tempos.
de tamanha preciosidade que a gente vai receber. Então, é justamente esse resgate. E, continuando no versículo 5, ele diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Por toda essa graça, né, por todo esse resgate, então, assim, de consolo, a gente tem a presença diária de Cristo, que é o nosso pão diário. A gente tem o galardão, a gente tem a paz que excede todo entendimento, a gente tem a esperança da salvação, a gente tem a alegria, a gente tem o resgate final e a proteção, né, ainda em meio às tribulações terrenas. E é por tudo isso que Paulo diz lá em Atos. E agora, no capítulo 20, versículo 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aí tu pensa, caraca, coitada. Mas aí ele diz: mas de nada faço questão. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, que a gente viva assim, né? Como diz em Tito, que a gente viva na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, né? Porque a palavra nos mostra que o sofrimento tem início e não tem fim, exceto para os filhos dele. E seremos recompensados com alegria e a presença eterna do nosso amado Jesus. Amém. Acabou. Eu não sei acabar. Agradeço a oportunidade.